Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, tá? Me engole. Uma vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos lá, dando continuidade às nossas colocações aqui, né, de esclarecimento sobre alguns temas na divina vontade. E nós temos que compreender que tem duas formas de viver na vontade divina. Tem a forma de viver fazendo a vontade de Deus, que não é perfeito, e tem como viver na vontade de Deus, que é o mais perfeito. Existem duas santidades. A santidade humana, em que a pessoa ela usa dos méritos dela, ela produz méritos próprios, né, utilizando dos dons que Deus lhe dá, ela se torna uma serva e como serva ela recebe um salário. Já quem vive na vontade divina não é servo, é filho e vive, né, totalmente diferente do servo. Ele conhece a vontade de Deus como se fosse sua própria, né? Vive a mesma vontade, todos os interesses do Pai, né? Defende os interesses do Pai 100% em todos os momentos. Então, não é um servo que faz somente a ordem do que o Pai pediu, né? O patrão lá pediu, faça isso, faça aquilo, e aí a pessoa faz isso, faz aquilo, porque o patrão pediu, né? E aí depois recebe um salário para isso. E depois tem tempo para poder fazer suas coisas que gosta, né? E pede para que o patrão considere o seu nome para poder pagar o salário, a sua conta corrente, seu nome tem que estar gravado. O filho, o pai não tem que se preocupar, porque ele nunca vai desconhecer a paternidade do filho, né? Então ele não precisa ter a preocupação de lembrar do filho, né? O filho é filho. E o filho não tem essa coisa de esquecer da vontade do pai, né? Não tem, porque ele e o pai é tudo junto. Ele tem, de uma certa forma, que defender os direitos do pai, defender o que o pai pede. Então, o que é do pai é dele. E ele não precisa de recompensas, porque tudo que ele quiser, o pai dá para ele. Ele pode ir pegar a hora que ele quiser, né? Qualquer coisa do pai, porque é tudo dele. Ele mora com o pai, ele abre a mesma geladeira do pai, come as coisas do pai. Então, os dons
do pai, a herança do pai, o bem, os bens do pai é tudo do filho. Então, o filho não tem nenhuma reserva, né, para se aproximar do pai. Mas o servo tem essas reservas e ele exige pagamento. E o servo não ama o patrão, né? Às vezes faz a vontade só para poder ter o bem, o benefício que o patrão vai dar. Então, o servo, ele tem duas escadas, né? Que no livro do céu fala dessas duas santidades. Da santidade humana, que é do servo, o servo sobe uma escada de madeira. E o que diferencia é que é de madeira, né? Não tem o mesmo valor as obras que ele faz do que do filho, né? Porque ele não faz com a vontade dele, sendo a mesma vontade do patrão. Por mais que ele, né, possa assim concordar que o patrão é correto, mas ele faz por obedecer, né? Não faz por, né, para poder obedecer e faz muito bem, se capacita para fazer, pode ter muito amor pelo trabalho que faz, né? Muito respeito pelo patrão, pode ter um amor pelo patrão, mas não é do mesmo jeito do amor do filho. E aí sobe uma escada de madeira, porque as obras dessa pessoa não têm o mesmo valor, porque falta aquela defesa, aquele empenho maior, né? Porque faz sem tanto empenho. O filho, ele confia no pai, né? Então ele faz aquilo que é possível fazer e o pai supre o que ele não é capaz de fazer. Porque ele vive totalmente assim, aliado com o pai, e ele tem uma comunicação mais tranquila, mais íntima com o pai, e está aprendendo, e o pai entende quando o filho não sabe, então, assim, não tem um tipo de um relacionamento assim em que o filho fica se sentindo mal perante o pai, né? Ele sempre é sincero com o pai, chega perto do pai e diz se conseguiu ou não conseguiu, né? Se ele, né? Tranquilo. Mas qualquer coisa que ele faz pelo pai, e até esses atos né? De humildade, né? Que se comporta junto do pai, né? Esse comportamento de amizade com o pai, de amor com o pai, de falar, pai, eu não consegui fazer. Isso é muito carinhoso pro pai, né? O pai sente um carinho muito grande e todo a forma do filho lidar, né, com o pai é uma segurança, uma confiança, um abandono muito grande de confiança. O servo não tem esse conhecimento que tem o filho. Então o servo fica sempre com o pé atrás. Será que ele vai me pagar mesmo? Então não fica tão seguro. E ele faz questão de lembrar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha aqui, eu marquei o ponto, olha, isso aqui foi eu que fiz, fica lembrando, né? E que fica até cobrando se deixar, né? O filho não cobra nunca o pai, né? Ele nunca cobra, ele deixa o pai, confia no pai e sabe que o pai vai ver se ele fez ou não. E se ele não, e se o pai não vê também, ele não importa, porque tudo que é do pai é dele. E se ele tomou partido em alguma coisa, ele fica em paz de ter feito em nome do pai. Então, ele acha assim, eu já fiz, o pai não precisa nem se preocupar com isso, né? E o pai vai ver que tá resolvido o problema. Então ele tanto faz se o pai, né, vai lembrar dele ou não. Ele confia que ele estava fazendo ali como se fosse dele, né, o ato. Então a vontade é dele, ele não se preocupa com recompensa, porque ele já é rico, ele já tem tudo, então ele não falta nada. Ele sabe que tudo que ele precisar, fazer alguma coisa, o pai vai ter. Então aí o filho tem mais valor os atos do filho. Então por isso o filho o filho vai subir uma escada de ouro para o céu. E o servo, né, que é da santidade humana, vai subir uma escada de madeira. É santidade ambas as duas caminhadas, né? Mas a santidade divina, que é a santidade do filho, né? Essa pessoa aparece mais com Jesus. Tanto que quando sobe, a aparência dessa pessoa é como se fosse Jesus subindo a escada de ouro. Na escada de madeira não acontece isso. Aparece realmente o rosto exato da pessoa que cobra os seus direitos, que faz questão de recordar o patrão de que fez o ato e vai para o céu e quer os méritos, né? O filho não, ele abre mão dos méritos, ele não precisa
de recompensa por nada. O filho não trata o pai dessa forma. E tudo que é do pai é do filho. Então, assim, é muito importante lembrar que tem duas formas de ver as coisas. E tem duas purificações. Tem a purificação que foi ensinada antes de Luísa Picarreta para os santos, né, que viviam na vontade humana. Porque a santidade humana, a pessoa ainda vive com sua própria vontade, com a sua liberdade, né? E a vontade dela pode ser purificada, né? Purificada para fazer o trabalho para o patrão, né? Da melhor forma possível, para ser um bom servo, que tem uma vontade que faz bem feito, que faz com amor, né? O seu trabalho, mesmo querendo recompensa, mesmo exigindo os méritos, querendo ganhar méritos. E então essa é a santidade humana que ainda tem vontade humana, a pessoa ainda tem liberdade da sua vontade. O filho, ele tem vontade humana, mas a vontade humana dele não é assim usada para fazer coisas para si mesmo, pensando em interesses próprios. O filho, ele é filho do pai. Então ele tem um interesse próprio do pai. Então ele e o pai têm uma mesma vontade. O pai fala pro filho: eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Olha, eu fiz desse jeito, para ser desse jeito. Então o filho já aprende, fica o tempo todo atento ao que o pai está explicando, para ele poder fazer exatamente como o pai precisa que seja feito, porque ele não quer perder os bens, né? Para as riquezas ali, tipo, desperdiçar as riquezas do pai, desperdiçar os bens do pai. Ele quer usar da melhor forma possível para o bem, né? O bem de tudo, o bem para satisfação do pai, para que o pai possa ficar satisfeito de que não teve perda de tempo, né? De que não teve perda de bens, que o filho aproveitou tudo que o pai colocou à disposição dele. E então é muito importante entender tudo isso, porque a gente vai falar dos dois processos de purificação. A pessoa que não está vivendo a santidade nenhuma, tem aquele que é o pecador, e ele não está vivendo nenhum processo de santidade. E aquele que quer viver a santidade humana vai passar por um processo de purificação, que foi ensinada para os santos antes de Luísa Picarreta. Quem são esses santos? Especialmente São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. E os dois foram os que desenvolveram melhor todo um sistema de purificação da alma, explicando sobre esse processo de purificação. E aí a gente vai ver os dois meios, porque Jesus explica no livro do Céu para Luísa os dois meios de uma certa forma, né? Do volume 1 até o volume 10, parece que Jesus está trabalhando o humano da Luísa, para depois capacitá-la para o divino. E ela precisa desfazer primeiro da parte humana dela, 100%, né? Ai, mas como que o filho não precisa de vontade humana? A vontade humana do filho é para poder ser o espaço onde o pai vai colocar, né, a vontade divina. Então, o filho é o tipo de pessoa que fica atento com a sua vontade humana a observar a vontade do pai e fazer o que o pai está precisando que seja feito. Então, o filho é obediente ao pai. Então, ele fica atento ao que o pai está pedindo, né? Como se fosse a mesma vontade. Como eu já disse, a mesma vontade foi depositada, né? O pai deposita essa vontade dele na vontade do filho. Então, a vontade do filho é somente um espaço para o pai colocar a sua vontade divina, explicar as coisas como ele gosta, né? Como ele fez, como ele planejou, com qual finalidade ele fez. O filho tem essa intimidade com o pai, esse conhecimento, se interessa, e aí fica sabendo exatamente como o pai gosta das coisas. Convive com o pai constantemente e se acostumou com o jeito do pai, de como o pai faz, de como o pai gosta. E o filho não, ele é tão acostumado, tão habituado, que ele acabou tomando a mesma forma do pai, de agir, né? Fica parecido com o pai, acaba sendo inseparável do pai, se torna um com o pai. Então, essa é a purificação do filho, que nem acontece direito, né? Vamos dizer assim. Mas como as pessoas
vem de um estado pecaminoso, né, sem ser ainda santo, sem estar buscando esse caminho de santidade, sem estar vivendo nessa santidade. Então, se parece que a gente, para poder entrar na santidade divina, precisa passar por um processo também de santidade humana inicial, de purificação, né? Como, igual ao que o São João da Cruz nos ensina nos seus escritos. Mas Jesus já trabalha de uma forma diferente, transformando essa purificação num processo muito mais rápido do que aquele do São João da Cruz. E aí a gente vai entendendo como que funciona, vamos entender isso. Jesus fala que os pecadores, tá? Vou explicar, que os pecadores que estão vivendo plenamente no reinado da vontade humana, fazendo o que querem somente para se satisfazerem com as coisas, né? Os pecadores que estão vivendo para se satisfazerem, essas pessoas não têm a luz de Deus, não têm olhos, elas estão sem luz, estão caminhando na terra, nas trevas, né? Plenamente em trevas, cegas, surdas e mudas, sem sentidos. Os sentidos delas estão totalmente ofuscados, corrompidos, e elas entendem as coisas de uma forma totalmente cabeça para baixo. Vem tudo ao contrário do que Deus vê. Então, elas estão totalmente andando na direção oposta, né? Como inimigas de Deus. Mas a pessoa conhece a religião, né? E ela quer conviver na Terra seguindo a religião, de uma certa forma, sendo católica, principalmente, que é a religião única que existe. As outras não consideramos, né? Então, aí como batizado, mas ainda vivendo no pecado, essa pessoa, ela está enganando a si mesma. Mas só que como Jesus salvou os pecadores, e ele tem misericórdia para com os pecadores, ele veio para salvar o que estava perdido. Então, os pecadores têm a chance da misericórdia de Deus, pela ação da redenção, de serem perdoados dos seus pecados, se eles se arrependerem plenamente. Reconhecerem, né, que tem uma lei divina, conhecerem essa lei divina, e pelo testemunho de outras pessoas que seguiram a lei e que foram felizes e se sentem agraciadas por Deus por seguirem a lei, e elas são abençoadas por Deus, então, pelo testemunho de pessoas abençoadas, agraciadas por Deus, esses pecadores, às vezes, olham em direção ao caminho eterno, da eternidade, e vendo o vazio em que estão vivendo, né, nessa vida de inimizade com Deus, e percebendo que elas estão indo em direção contrária e que podem perder as suas almas eternamente, conhecendo um pouco da lei divina, né, da palavra de Deus. Então, elas, pelo medo de perder suas almas, elas às vezes voltam o caminho de volta, né, para um processo de conversão, e voltam a ter um relacionamento com Deus, através de testemunho dos outros. Elas não têm uma experiência própria com Deus. São pessoas que vêm através do testemunho. O próprio batizado, né, quando ele é batizado criança, ele está recebendo um sinal pelo testemunho dos seus pais, pelo desejo dos seus pais e o desejo da igreja de que essa pessoa seja filho de Deus. Ele precisa depois confirmar isso no crisma. Ele próprio tem que fazer o crisma e confirmar depois que ele realmente quer continuar vivendo sob essa influência. E aí ele vai fazer o crisma e confirma. Mas muitas pessoas não sabem o que estão fazendo na hora que estão sendo crismadas, né? Não entendem de verdade, porque a catequese está muito precária. Mas estão lá. E tem os outros sacramentos, que são os canais para que esses pecadores tenham acesso à graça de Deus, pelo menos em goles, em pequenos goles, que elas vão adquirindo à medida que elas se penitenciam, né? Fazem a confissão dos seus pecados, vêm comungar e vão se alimentando aí dessa influência, mas elas são ainda, por causa da vontade humana e porque ainda estão caindo no pecado, cegas, surdas e mudas, porque elas ainda estão caminhando na cegueira das trevas e indo pela mão, sendo levadas pela mão
pelos testemunhos de santos, de padres, sendo levadas pela mão pelos pastores, né? Pelos colegas que influenciam a levar essa pessoa, insistir que essa pessoa vá para a igreja, pelos pregadores, né? Que ela assiste, que ela segue, pelos livros que lê, né? Pelas homilias que vê, por algum influenciador católico, padre ou leigo e tudo mais, grupos de oração, continua participando. Então, ela é cega, surda e muda, mas ela é levada, né, a estar no processo de buscar a graça de Deus através dos sacramentos continuamente, né? E vai entrando em contato com essa graça de misericórdia e tendo uma confiança de que ela está seguindo por um caminho de uma certa forma, caminhando em direção a Deus de uma certa forma, quando ela está indo para a igreja, indo para o grupo de oração, que ela está indo confessar, indo para a missa. Então, ela está mais próxima de Deus de uma certa forma, mas ela não está vivendo santidade, ela peca e ela volta constantemente à confissão. Algumas pessoas, né, querem a santidade e aí começa um processo de oração mais profunda, querem mais ter mais intimidade com Deus, mais oração com Deus, e elas querem a santidade, começam a decidir em seguir a Deus e serem amigas de Jesus verdadeiramente. E assim vão fazendo um processo, né? E aí começam a orar de verdade, fazer meditação e sentir uma alegria, um fogo, um batismo do Espírito Santo que preenche, que toca, né? Então tem essas influências benéficas no grupo de oração. Alguém orou por ela, ela sentiu um consolo espiritual, um chamado, uma atração para viver na santidade. Deus sempre está chamando as pessoas para isso, convidando. Então, quando ele vê que essa pessoa tem abertura, ela pede, ela tem que pedir, sempre é a oração. Ele vem, se aproxima e traz as oportunidades para a pessoa sentir. Ao mesmo tempo, também, que ele está atraindo, ele também, às vezes, testa e prova com algumas circunstâncias para ver se essa pessoa ela vai continuar, né, seguindo o caminho mesmo, apesar das provas. E assim vai começar um processo que é o da Santa Teresa d'Ávila, de entrar na primeira morada e fazer o processo de purificação. Mas essa pessoa ainda tem a vontade humana, porque ela não conheceu a Luisa Picarreta e nem os escritos da Luisa Picarreta. Então, nós temos que considerar a Luisa, porque a Luisa já está na Terra, né? Já o conteúdo dela já está disponível. Ela está no céu, né? Junto com Santa Teresa d'Ávila, junto com São João da Cruz, com os outros santos, está todos lá, com Nossa Senhora. Porém, os escritos de Luísa estão na igreja, são aprovados e nós temos que considerar do mesmo jeito que se considera os escritos de São João da Cruz e da Santa Teresa d'Ávila, tá? Não importa se Luísa ainda não é canonizada, se Luísa não é doutora da igreja como os dois outros são, mas isso não importa, né? O importante é você querer e você ouvir o chamado de Jesus e ter uma experiência verdadeira com Jesus, porque essa pessoa que vai ter esse processo de batismo no Espírito Santo, ou que vai ter, né, uma intimidade maior com Deus, vai sentir profundamente no seu coração a Deus, sentir Deus. E um olho vai, de uma certa forma, né, uma iluminação vai acontecer, um processo de iluminação vai acontecer. Mas tem dois tipos de iluminação. Na santidade humana, o que ilumina a igreja, porque a igreja está, enquanto não está reinando a divina vontade, a igreja está numa noite, está vivendo a noite. Está vivendo um processo de purificação ainda, a igreja está sendo purificada ainda. E ela está vivendo a noite como a alma que é santa e pecadora. Que é santa e pecadora quer dizer, vontade humana ainda reina na igreja. E a alma também ainda peca, ainda confessa, ainda, né, ainda volta atrás, ainda vê pecados em si, ainda se culpa, se sente culpa. Ela quer largar do pecado, mas ela ainda se sente imperfeita, ela ainda acha que isso é pecado, ela ainda fica se sentindo mal com as suas misérias, com a sua, né, com a sua dificuldade. Ela ainda não entende, né, que a natureza humana é benéfica. Ela acha que não é benéfica. Então ela acha que tudo que ela é má o tempo todo mal. Claro que nós mesmos, pelas escrituras, todos nós somos pecadores e todos em nós estamos destituídos
né, da graça de Deus, por nós mesmos. A partir do momento que nós começamos a caminhar com Deus, a gente tem que acreditar que nós estamos vivendo os frutos da redenção. E dos frutos da redenção, a graça nos capacita a gente se considerar filhos de Deus. E então a igreja, né, passando por esse processo, mas ainda tendo atitudes da vontade humana, da liberdade humana, o homem ainda tendo voz e vez, tendo opiniões, o homem ainda impondo a Deus algumas coisas, então tem-se uma luz que ilumina nas trevas, que ilumina a noite. E qual é essa luz? A luz que está iluminando a igreja é uma vela. É a luz da vela. Porque não é dia na igreja hoje. Deveria ser se estivessem lendo o livro do céu e o reino da divina vontade estivesse acontecendo. Mas como não está acontecendo, então nós estamos numa noite. E como que está recebendo? Aline, mas como assim? O sol aparece todos os dias. Não. Esse sol que aparece todos os dias ainda não ilumina espiritualmente a igreja. A igreja tem esse sol à disposição dela, que é o livro do céu. Mas ela não está colocando esse livro do céu em prática, tá? Enquanto não colocar o livro do céu da Luísa Picarreta em prática, tá? Mas Aline, e o evangelho? O evangelho é mais do que o livro do céu. A Sagrada Escritura, o magistério e a tradição é mais do que o livro do céu. É complicado, porque Jesus falou que o livro do céu é o desabafo dele de 6.000 anos, esperando a criatura crescer né, na santidade. Crescer na santidade. O livro do céu é um manual da santidade divina, que vai divinizar plenamente a igreja. A igreja vai viver da santidade de Deus plenamente e não vai ter mais pecado, se ela viver na santidade divina, o reino da divina vontade. Então não vai ter mais atitudes de vontade humana. A vontade humana é trevas e ela traz a noite para a igreja. Então a igreja, enquanto tiver vontade humana regendo na igreja e não tiver o livro do céu para iluminar as vontades, né, para transformar essas vontades em viver na vontade divina, enquanto a igreja não viver plenamente só da vontade divina como sua vontade, e ainda tiver vontades humanas, política humana, interesses humanos, que o livro do céu explica muito bem, enquanto tiver assim, a igreja está sendo iluminada pela vela do Círio Pascal. Está sendo iluminada pela vela do Círio Pascal. E alguns momentos de luz do sol pela Eucaristia. Em alguns momentos, no momento em que a Eucaristia está sendo né, no momento da transubstanciação, Jesus ele brilha, né, nessa noite com sua presença. Mas ele só alimenta quem tem disposição. Então ele só ilumina para essa pessoa mais forte quem tem disposição. E essa pessoa que começa a ter a disposição para viver esse processo com Jesus, vai procurar viver uma santidade, vai ter uma experiência maior. E aí, se ela começa um processo de purificação dos sentidos, vai se melhorando o seu, né, vai fazendo ela ficar com um apetite mais saudável, né, ela vai ser livrar dos apetites humanos e vai ter um apetite pelas coisas de Deus, né? Vai ter um apetite pelas coisas de Deus. E assim, se ela continuar firme no caminho, ela vai acabar esbarrando no livro do céu. Quando ela chegar no conteúdo do livro do céu, no conteúdo da serva de Deus Luísa Picarreta, e ela ler o livro do céu, ela vai começar um processo de ser iluminada pelo sol. Não vai ser, ela vai entrar num processo de o sol começar a iluminar a vida dela. Ela não vai viver mais por essa luz, né, temporária que aparece na Eucaristia, né, quando Jesus está transubstanciado e ele entra dentro dela,
essa luz que atrai e que alcança ela através, se ela tiver em estado de graça, essa luz que faz um trabalho bonito na alma, é uma luz temporária ali na noite. Mas se ela entra na vontade divina e começa a ler o livro do céu e interiorizar, ela vai começar um processo de viver durante o dia com uma nova visão. Ela vai deixar de andar se arrastando na terra, porque quem vive com a vontade humana pecando está se arrastando de cabeça para baixo, com a cabeça na terra, e não consegue ver de verdade as coisas como elas são. A pessoa que vive uma santidade humana, fazendo a vontade de Deus, ela, né, até consegue enxergar alguma coisa, mas ela enxerga a luz, né, da vela. Então, não é tão perfeita a visualização dessa pessoa. E quem viver na vontade divina vai começar a ter o contato com os escritos do livro do céu, que são os que vão trazer o céu na terra. Assim na terra como no céu, o reino da divina vontade. E aí, a luz do céu, que é a luz do dia, vai começar a iluminar essa pessoa aos poucos. E aí tem 4 graus. No primeiro momento, ela tem uma influência da luz e do calor. Depois, no segundo, tem mais influência, começa a ter mais influência. Depois, ela fica mais ainda, né, pegando fogo já do calor, sentindo mais forte essa luz, né, e se acostumando já com a luz e conseguindo enxergar melhor. E depois, o outro 4º grau é o principal, em que a pessoa já se torna ela mesma, né, luz também. Já é luz, totalmente divinizada. E tem a mesma, né, as mesmas vestes de luz que Deus, né, na transfiguração, né, já chega na transfiguração. E assim, é esse o processo que Deus quer trazer pra gente, tá? Então, eu vou ler alguns escritos do livro do céu, para nos situar, e depois eu vou começar a falar do João da Cruz. São João da Cruz, né? E o dom da divina vontade, né, que vai fazer pra gente esse dom gratuito da divina vontade, é totalmente, assim, é impressionante como que funciona. Jesus, ele não cobra nada, ele não pede nada da criatura além da sua vontade humana. Porém, ao mesmo tempo, ele fala que a vontade humana, quando ela é entregue a ele, é o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer. Ele não pode pedir mais nada da criatura, mais nada. Então, é muito importante a gente viver assim, entender, né, essa graça, essa vontade. Então, eu vou ler um trecho aqui. O volume 2624, dia 30 de julho de 1929. Vamos ler o trecho aqui, vamos ver o que você já consegue entender comigo. O reino da divina vontade e o reino da redenção, que é o reino, né, da redenção, que é só da salvação. Tem 2 reinos. O reino da redenção é o que veio antes para a igreja nossa. E o reino da divina vontade é o que está vindo agora, através dos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta. Estava fazendo meu giro na criação para seguir todos os atos que havia feito nela a divina vontade. E tendo chegado o momento em que o Ser Supremo criou a Virgem Maria, parei para considerar o grande portento do qual teve início a redenção. E o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, a redenção e o reino da minha divina vontade sempre foram juntos. Para vir à redenção necessitava-se uma criatura que vivesse de vontade divina, como vivia Adão inocente no Éden antes de pecar. E isto com justiça, com sabedoria, por nosso decoro, para que o resgate do homem caído fosse baseado no princípio de como a ordem de nossa sabedoria criava o homem. Se não houvesse, então, uma criatura na qual meu fiat divino tivesse o seu pleno reinado, a redenção seria apenas um sonho, não uma realidade. Porque se na Virgem não estivesse o total domínio
da divina vontade nela, a vontade divina e humana ainda ficariam como em rivalidade e distância, separadas através do pecado de Adão. E assim que a redenção não poderia ser possível. Então, a redenção não seria possível se a Nossa Senhora vivesse, né, com o pecado. Em troca, a Virgem Rainha dobrou sua vontade sob a vontade divina, né? Ela fez o que a gente já falou no vídeo agora, até agora. Deixou sua vontade ser reinar, né, ser habitada, ser, né, um escabelo, né, ficou aos pés da vontade divina. E a fez reinar livremente. Com isso, as duas vontades, humana de Nossa Senhora e a vontade divina de Deus, se fundiram. Fizeram as pazes, né, o humano com o divino. O querer humano da Nossa Senhora recebia o contínuo ato do divino querer de Deus e o deixava fazer sem jamais se opor à sua vontade. Assim que nela o reino de Deus tinha sua vida, seu vigor e seu pleno domínio. Veja então como começaram juntos a redenção e o reino do meu Fiat. Aliás, poderia dizer que começou primeiro o reino do meu Fiat para seguir junto um e o outro. Então, primeiro a Nossa Senhora tinha que ter o reino nela para que depois ela desse, né, o Fiat para que Jesus viesse à Terra. Então, aconteceu depois o da redenção. Então, veio primeiro o reino do Fiat em Nossa Senhora. Unida ao Verbo eterno feito homem, depois teve a origem a redenção, não excluindo nem sequer o reino da minha divina vontade, que já reinava em ambos. Além disso, tudo que foi feito também por mim e pela soberana do céu não são outra coisa que materiais e edifícios que preparam o reino para todas as criaturas. O meu evangelho pode ser chamado de vogais, com as consoantes, que fazendo de arautos, chamavam a atenção dos povos a esperar algumas lições que viriam mais tarde, que seriam mais importantes. Então, o evangelho de Jesus são as vogais, o A, E, I, O, U, né? E as consoantes, né? B, C, D, F, G, H, J, né? Viriam depois, que deviam levar-lhes um bem maior que a mesma redenção. Minhas mesmas penas, minha morte e minha ressurreição, confirmação da redenção, são preparativos do reino do meu querer divino. Eram lições mais sublimes e punha a todos atentos para esperar lições mais altas. E depois de tantos séculos, já o fiz. São as tantas manifestações que eu te dei sobre a minha divina vontade. Tá vendo, gente? O que é o livro do céu? E aquilo que mais te fiz conhecer, como a divina vontade quer vir a reinar no meio aqui da terra nas criaturas humanas destes tempos, para restituir-lhes o direito de seu reino perdido, para abundá-los de todos os bens e de todas as felicidades que ela possui. Então, como você vê, os materiais já estão prontos. Os edifícios existem. Os conhecimentos da minha vontade, que mais do que sol devem iluminar o seu reino e fazer construir pelos materiais formados por mim edifícios mais vastos. Assim, não se requer outra coisa que neste tempo os povos que devem povoar este reino do meu Fiat, e os povos se formarão e entrarão conforme forem publicando os conhecimentos da divina vontade. O livro do céu. Olha então, duas criaturas que descendem da vontade divina, Jesus e Maria, e dão campo de ação à vontade humana, para viverem na vontade divina, diferente daqueles do passado, que formaram a ruína das gerações humanas antigamente, né, Adão e Eva. E então, vivem em meu Fiat divino, Jesus e Maria. Ela vive por graça e eu vivo por natureza, formando a salvação e o restabelecimento e a restituição ao reino do meu querer divino.
E assim que não se pode duvidar que tenha vindo a redenção, estando unidos um e o outro. Por isso, com certeza, despontará o reino do meu Fiat divino. No máximo, pode ser efeito de tempo, demorar um pouco. Aí ela perguntou: Meu amor, como pode vir este reino do teu querer, pois não se vê nenhuma mudança, apesar dos conhecimentos já estarem na terra? O mundo parece que não se detém de sua carreira vertiginosa do mal. E Jesus voltou a dizer: O que você sabe sobre o que eu devo fazer e como posso passar por tudo para fazer com que o reino da minha divina vontade tenha sua vida entre as criaturas? Se está tudo decidido, por que hesitar? Então, precisa se passar a humanidade, né, pelo mistério da iniquidade, conforme foi escrito por São Paulo em Tessalonicenses, que o mistério da iniquidade, né, estava sendo segurado, né, para poder não se manifestar. Mas vai se manifestar esse reino esse mistério da iniquidade do homem, para poder depois disso haver uma grande purificação e o reino acontecer. Então temos que ter paciência, né? Não tem que ter dúvida que esse reino da divina vontade vai acontecer. Então tem muitos trechos para a gente comentar, tá? Aí ele fala aqui outro trecho do 26-24, 30 de julho de 1929. Ela escreve: A minha pequena inteligência se perde no vasto mar do Fiat Supremo. E muitas coisas não me sinto capaz, nem tenho palavras para contar. Por isso me sinto como uma pessoa que come um alimento ou que veja alguma coisa bonita e não sabe como falar dela. Se o querer divino não fizesse um milagre para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas eu deixaria de falar, sem saber dizer. Enquanto me sentia então perdida no Fiat divino, meu sempre amado Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me disse: Minha filha, que diferença entre quem opera as virtudes santamente na ordem humana, né, que é a santidade humana, e entre quem opera as virtudes na ordem divina da minha divina vontade. Então, são duas formas diferentes de viver a santidade: com virtudes humanas e com virtudes divinas, né, que é os servos e os filhos. Os primeiros, na ordem humana, os servos, conforme praticam as virtudes, assim ficam divididas entre elas, de modo que se vê a diversidade de seus atos. Uma virtude se vê paciência para fazer uma coisa, em outra ordem se vê a obediência, em outra vê a caridade, cada um tem o seu distintivo, né, a diferença entre elas, sem poder fundir-se juntas para poder formar um ato só, que dá de divino e abraça o eterno e infinito. Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, né, o Filho, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora, que fundindo-se juntas, porque todas são feitas na fonte de sua luz, né, do conhecimento do Pai, formam um ato único, com efeitos inumeráveis, de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador. Símbolo do Sol. Então, sempre ele fala do Sol na divina vontade. Porque é um, porque possui a fonte da luz que jamais se apaga. Então, o filho, ele está sempre com o pai. E o pai está sempre com o filho. E as palavras do pai ficam dentro do coração do filho o tempo todo. Então, é uma luz muito forte que não se apaga. E quando o filho vai fazer a vontade do pai, as virtudes que ele utiliza estão coligadas com aquela vontade. Ele não fica fazendo, ora, uma coisa que o pai pediu. Ai, o pai pediu isso. Ai, eu sou servo. E eu tenho isso para fazer. Eu tenho que colher o café no campo. Então, ai, que paciência colher o café. Meu Deus, vou usar a virtude para colher o café. Tem que ter uma paciência para poder pegar cada, né, pedaço, cada grãozinho de café. Meu pai me ajuda hoje, né? O servo. Aí ele vai olhar para a lista de tarefas dele. Nossa, depois do café, eu vou ter que ter o maior carinho do mundo com os animais. Uma caridade porque tem um animal lá que tá, né, uma égua que tá para dar cria. Ixi, e eu vou ter que dar maior atenção.
Então, ele vai ter a virtude com a égua de caridade. Aí, em outro ato lá, de outra lista de checklist das suas atividades, ele vai ver que ele precisa, né, ter obediência ao patrão. Nossa, o patrão pediu para mim fazer uma coisa. Meu Deus. E é tão difícil para mim. Meu Deus, como é difícil. Eu não concordo muitas vezes com isso. Mas eu vou ter que ir lá cobrar uma pessoa para ele. Vou ter que ir lá lembrar de cobrar uma pessoa. Eu odeio cobrar as pessoas, mas eu vou ter que obedecer. Então, a ordem humana é assim. Ele não tem a mesma vontade que o pai, que o patrão. Mas ele faz porque ele é servo e tem que obedecer. E ele quer a recompensa e o mérito daquilo que ele vai fazer. Então, são virtudes de ordem humana que são distintas entre elas. Não tem uma união entre elas. Né? Cada uma tem um trabalho ali que ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Ó, eu fiz tal coisa. Eu fui lá colher o café, checklist, fiz. Fui lá e tive maior amor e carinho com a égua. E ela teve o filhotinho dela. E depois ainda fui cobrar o fulano de tal. Tive que ter maior, atitude de obediência, porque eu não gosto de cobrar ninguém. Então, tá tudo anotado. Ele vai cobrar o patrão. O filho, ele faz virtudes na ordem divina. E são todos unificados entre eles. Então, o filho, ele sabe, né, o que o pai está querendo dele. E ele passa, né, de repente, o pai pediu, filho, eu preciso que você faça uma coisa hoje para nós. Compra a ração para a fazenda. Compra a ração para os bichos, para os animais. Eu tomo o dinheiro aqui e você já sabe quais são as rações que eu gosto. Pai, eu já sei. E são para todos os animais da fazenda. Tá bom, pai, eu vou lá. E o filho leva o carro, né, o caminhão, e vai vai com o servo lá, dá as ordens pro servo ajudar ele a carregar, né? Mas os servos, ou 2 servos que vão carregar os pacotes, tudo. E ele vai lá e ele compra todas as rações que precisa. E o que precisar, né, ele tem. Porque ele tem a unidade com o pai, ele sabe tudo que o pai quer. Ele tem conhecimento total do que o pai quer e ele vai fazer. E ele tem totalmente a liberdade de ir lá junto fazer. E confiando que tal. E ele não vai cobrar nada do pai. Ele vai chegar em casa e falar assim, pronto, pai, já fiz tudo. O pai vai perguntar, e aí, comprou? Ih, já tá tudo guardado, tá tudo certo, já tá tudo bonitinho. Então, ele ama tanto o pai, ele conhece tanto o pai, sabe tudo que o pai gosta. Então, ele é a mão do pai. Ele é a mão do pai. É como se fosse o pai fazendo o serviço. Não tem diferença nenhuma entre o pai e o próprio filho. E aí, todas as virtudes do filho vão ser, né, divinas, porque vai ser igual ao do pai. Mesma coisa. E vão estar fundidas juntas como se fosse o ato do próprio pai, unido com o pai, inseparável do pai, tá? Então, é símbolo do sol, porque possui a fonte da luz que jamais se apaga, abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos, dá todas as tintas e comunica a vida de sua luz a todos e a tudo. A força que une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiserem, todos podem tomar um bem que se põe à disposição de todos, que é as rações. Ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que apesar de existirem tantas luzes no submundo, mas não tem a virtude de fazer fugir as trevas da noite, que é aquilo que eu expliquei, né, das trevas da noite, e de formar o pleno dia, não tem virtude. Então são velas, são outros tipos de coisa. Por isso, podem chamar somente uma luz pessoal, local, a tempo e circunstância. Então, uma luz que a pessoa ela está iluminando, pegou uma vela e foi lá e fez o serviço. Pegou outra vela e fez outro serviço. Pegou outra vela e fez outro serviço. Entendeu? Se todos soubessem o grande segredo de operar no meu querer divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro de sua luz puríssima. E eu, tendo continuado a seguir a divina vontade, meu doce Jesus acrescentou: minha filha, a criatura sem minha vontade é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso e para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência. E se lhe quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, essa criança, parecendo impotente sem força, talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto.
o pobre pequeno, e não faria nada. E para colocá-lo em festa, bastaria dar-lhe um doce. Ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto, antes a força divina, e se lhe for pedido que tome um objeto pesado, sem problema, o toma como se nada fosse, enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso. E se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. Mas se lhe quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me deem o justo lucro do meu trabalho, porque devo viver do meu trabalho. Então é quem vive da vontade humana, né? Olha, então, quem tem minha divina vontade. Então, ele está falando que a pessoa que não tem a vontade divina é pesado para ela fazer a vontade de Deus, se não estiver ganhando alguma coisa. Entendeu? Então, ele está falando que é pesado para a pessoa. Ah, não, você tem interesse o tempo todo. Se não estiver ganhando alguma coisa, ela não faz. Então, eu fiz, ó, a criatura sem minha vontade, né, que não tem a vontade de Deus, é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso e para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência. Então, não dá para entender muito bem o que ele está querendo dizer aqui, né? Porque tá sem a vontade de Deus. Então, Deus não pediu nada para essa pessoa. Tipo assim, ou ela não se sente comprometida, né? Porque ela não tá vivendo nem santidade humana, nem santidade divina, ela tá no pecado. Então, ela não tem comprometimento nenhum com o patrão, né? Com a lei de Deus, né? Porque o servo, ele obedece à lei de Deus. Observa os mandamentos de Deus. A pessoa sem a vontade, não quer fazer a vontade de Deus. Então, o servo, ele faz a vontade de Deus. E o filho também, né? Vive na vontade de Deus. E o servo faz a vontade de Deus. Ainda segue os mandamentos. Agora, a pessoa sem a vontade de Deus é aquela que não se preocupa, né, em seguir a Deus. E é como uma criança que não tem força nem para sustentar o seu próprio peso e nem para fazer trabalhos úteis por ele mesmo para manter sua pequena existência. O que quer dizer isso? É pecador. É inimigo de Deus, está no pecado. Não está obedecendo a Deus. Então, não é abençoado. Então, não tem garantias de nada. A pessoa que não é abençoada, né? Porque não tem condições. Ela tá tão presa no pecado, distraída no pecado, que ela não trabalha, ela não faz por merecer a bênção de Deus, que as portas sejam abertas para ela. Então, ela nem consegue se sustentar, né? Enquanto tá no pecado. Porque não tem bênçãos, né? Fica se arrastando na terra, e aquilo que eu falei, arrastando de cabeça para baixo, sem conseguir enxergar, sem conseguir ver, né? Não sabe o que é bom, às vezes vai trabalhar, é pecador, e às vezes vai trabalhar e só pensa no dinheiro, mas é só o dinheiro, lucro, 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 e ela não cuida das pessoas, porque ela não tem, né, mandamentos, não segue mandamentos de caridade, não tem amor pelas pessoas, desrespeita as pessoas, então elas não têm assim uma garantia de que amanhã ela vai ter alimento. Ela trabalha hoje e pega aquele dinheiro lá, né, para poder gastar com pecado, para gastar com pecado, e ela ainda é tão egoísta que não trata as pessoas, os clientes dela bem, né? E aí, como ela é tão egoísta, só pensa em si mesma, pode ser que ela perca aquele emprego, aquele cliente. E aí ela vai ter que batalhar para conseguir outro cliente, e aí ela vai, né, fazer maior escarcéu tentando conquistar clientes, mas depois ela continua sendo azeda, continua sendo egoísta, não tendo compromisso, acaba não entregando o produto para o cliente, acaba perdendo o cliente. Então ela não suporta o peso, tá? Para sustentar um trabalho. É isso que ele está falando. E parece impotente sem força. Talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto e iria chorar, né? E não faria nada, ia parar de trabalhar, né? Parar de fazer. E para colocá-lo em festa, bastaria dar-lhe um doce, né? Então, para ele poder ficar bem, é só você fazer
você dá uma esmola, vamos dizer assim, né? Você facilitar a vida para essa pessoa. Vem aqui, a gente vai dar um auxílio doença para você, um auxílio, né, do governo para você, um Bolsa Família. E aí ele falou, oh, beleza, nunca mais vou precisar trabalhar porque eu vou ganhar Bolsa Família. Então é mais ou menos isso. Ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto. Antes, a força divina, e se lhe for pedido que tome um objeto pesado, sem problema o toma, como se nada fosse. Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado por este peso, tá? Então é isso. Né? Essa pessoa que segue os mandamentos, que é abençoada por Deus, que trabalha porque sabe que essa é a vontade de Deus, segue a ordem, né? Então ela faz tranquilamente porque ela tem a força e ela sabe que vale a pena fazer, né? O outro não, o outro daquele jeito que eu expliquei, né? Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado por este peso, e se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. Mas se lhe quisesse dar um doce, em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me dei um justo lucro por meu trabalho, porque devo viver. Olha então, quem tem minha vontade tem força suficiente para tudo. Por isso, tudo lhe resulta fácil, e o mesmo sofrer, sentindo-se forte, o vê como uma nova aquisição. Porque tantos não sabem segurar nada e uma fraqueza infantil parece persistir nesses, é a força da minha divina vontade que falta. Eis a causa de todos os males. Por isso, seja atenta, minha filha, a não sair jamais da minha divina vontade. Então, aquele um lá que ele não quer trabalhar, né, ficaria esmagado pelo peso do trabalho. E se pedisse para ele fazer um trabalho, ele se poria em festa pela aquisição desse trabalho, né, que ele conseguiu realizar, e o lucro que lhe será dado. Mas se lhe quisesse dar um doce em vez de seu lucro, ele sentiria indignação e diria: me dê um justo lucro para o meu trabalho, porque devo viver. Então ele faz questão, né, porque ele pensa muito mais em si mesmo. Olha então, quem tem minha divina vontade tem força suficiente para tudo. Por isso, tudo lhe resulta fácil. O mesmo sofrer sentindo-se forte. Então, a pessoa que tem a vontade de Deus, que vai fazer a vontade de Deus, ela fica feliz de ser útil, de saber que ela é capaz de fazer um bem, né? E não se sente esmagada exigindo que qualquer esforço que ela faça, ela tem que ganhar um justo lucro. Ela não, ela já acha lucro ter sido capacitada para realizar aquilo e ter a confiança, né, daquele cliente, sabendo que amanhã ela vai ter serviço de novo, porque para ela vale a pena trabalhar. O outro não, o outro trabalha por um peso muito grande e faz questão de cobrar o dinheiro. Não vai aceitar um tapinha nas costas, nunca. Não vai aceitar somente ter aprendido uma coisa, tá? Então, é assim que Jesus está explicando. Agora, eu quero começar a falar sobre a purificação na vontade humana. Vamos começar o processo aqui do que é a purificação dos sentidos de São João da Cruz. Vamos tentar entender isso, tá? A gente tem que começar a entender para poder depois entender a divina vontade junto, ou então vamos ver o que Jesus quer que eu fale, vamos ver. Então vamos iniciar esse momento de conversar sobre o que São João da Cruz explica, né? Sobre esse processo de noite, né? Que até fala noite, que é uma purificação né, na noite. Então tem tudo a ver, né? Porque é da sua vontade, da sua alma que vive na vontade humana, que está nas trevas, né? Então noite, vive na noite. Então tem tudo a ver. Então São João da Cruz recebeu mesmo de Deus essa orientação, né? Então a gente que busca Deus, que busca ser amigo de Jesus, de verdade, vai encontrando ao longo do caminho amigos. Uns amigos que são na terra que nos ajudam. E nos ajudam, né? Nos levando pela mão nessa noite
né? Porque a pessoa tá cega, surda e muda, né? Ela tem que ser levada pela mão. E é uma caridade muito grande desses santos que vão trazer esses materiais, essas orientações, porque é como se fosse uma mão que está orientando você para um caminho de santificação, né? Então, ao longo do caminho, encontramos amigos importantes que nos ajudam a conhecer mais Jesus e amigos que já estão no céu. E São João da Cruz é esse grande amigo que vai ajudar as almas, né, levando-as pela mão. Então, graças a Deus. Não só São João da Cruz, mas vários outros santos tiveram esse amor tão grande pelas almas, né, e em Jesus, obedecendo à vontade de Deus e sendo grandes servos de Deus, servos que obedeceram a Deus. E São João da Cruz, então, é essa pessoa que vamos desenvolver aí conhecimento dele, do que ele faz. E ele está intercedendo, com certeza, por essa nossa comunicação aqui desse vídeo, né? Ajudando as pessoas a entender. Ele é tanto que o nome dele é São João da Cruz, porque, né, tem a ver com cruz, né? Tem a ver com cruz. Jesus é quem é a cruz, né, que nos fornece a cruz através da sua paixão e nós vivemos enxertados em Jesus. Então, qualquer santificação vem através da mediação de Jesus por meio da sua cruz, né? Para a gente seguir a Jesus carregando a nossa cruz, que é a nossa própria alma cheia de pecados, cheia de limites, de misérias e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui as anotações aqui. Então, a primeira coisa, devemos apresentar o contexto histórico, onde a pessoa, né, começa a entender esses momentos assim em que o ser humano está buscando essa vida em Deus, está buscando essa comunhão com Deus, está buscando começar a entender, né, quem é Deus na sua própria vida. Então, para viver na santidade, ela vai ter que ter um atrativo de Deus, uma atração, né? Então, é muito importante. Deixa eu ver aqui as anotações aqui. Então, ele vai falar de uma noite que significa que tem a ver com conhecer os seus sentimentos, conhecer informações da sua alma que você não conhece. Você nunca mergulhou nesses conhecimentos. E por isso é escuro, é desconhecido. E a noite, né, vem com uma noite, o que significa isso? Nunca, né, seguir um sentimento, se guiar pelas emoções somente, rezar somente porque eu estou gostando, né, sem e usando das paixões para isso, tipo assim, né? E seus sentimentos, os seus aspectos e sentidos sem razão de verdade, somente pelo sensitivo, buscar a Deus por um consolo. Claro que daí Deus às vezes chama a pessoa através de uma música, às vezes chama através de uma pregação que tocou o coração, um batismo no Espírito Santo, um repouso no Espírito Santo,
muitas pessoas começam a caminhada porque tem que falar sobre isso. Como que a pessoa se interessou pela santidade? Se interessou por Deus? Como que ela teve pela primeira vez uma luz que chamou a atenção dela, que atraiu ela para essa caminhada? Então a gente tem que entender o que quer dizer essa noite dos sentidos. Porque tem uma noite ativa e tem uma noite passiva, que São João da Cruz vai falar, né? Que é interessante isso. E que, no primeiro momento, a pessoa vai até Deus através de uma noite ativa dos sentidos, pela vontade dela de fazer essas experiências de música, por exemplo, igual lá o Colo de Deus. Os jovens que ficam lá no Colo de Deus, lembra? Indo no grupo de oração do Colo de Deus, dançando e tudo mais. Aquilo lá é muito ativo dos sentidos. As pessoas estão lá ouvindo aquelas músicas, os sons, as letras que tocam o coração, e é muito consolo, né? Um consolo maravilhoso aquilo lá. Então, é uma atração a Deus naquele momento. Tem gostos ali. Ela tá ali porque enquanto tá gostoso, enquanto tá, né? Então, os sentidos dela, os ouvidos, os olhos, né? Tá gostando porque só tem gente bonita, menina bonita, rapaz bonito, vozes bonitas, né? Cantando. Então, tem tudo isso, né? Então, a pessoa gosta e ela vai seguir aquele grupo de oração porque gosta. Ela tá indo porque ela gosta, porque ela se sente bem. E aí tem que purificar isso. Tem que ir não por causa que ela gosta e porque as pessoas são legais e bonitas. Ela tem que ir porque é Deus que quer. Por amor a Deus, só por amor a Deus. Para poder crescer espiritualmente, para que aquele momento leve ela a um conhecimento de Deus, a enfrentar as tempestades da vida, a passar por várias outras situações que ela passa. Porque quantos jovens, de repente, estão em depressão em casa, desanimados com os pais, desanimados com a vida, não querem trabalhar, não querem estudar, mas vão para o grupo de oração e esquece de todo o problema, né? E querem só ficar rezando lá, porque é gostoso. E aprendem a orar em língua, repouso no espírito, mas volta para casa e o pai e a mãe têm que procurar emprego. Isso é o que lá. Então tem que dar fruto. Aquela vida de oração, aquela vida de louvor, tem que fazer fruto nesse jovem, para que ele enfrente esse trabalho pesado que Jesus falou aqui no livro do céu, né? Para dar fruto, para ser uma boa pessoa, para deixar rastro, né? Como no livro do caminho, né? Para deixar rastro lá do José Maria Escrivá, né? Para ser uma pessoa que é fruto, que é frutífera, que vai voltar para a sociedade e ser um canal da graça de Deus, aonde estiver. E não vai ser um filho desobediente para o pai, né? Um filho problemático, depressivo, né? Reclamão e tudo mais, né? Murmurando, reclamando. Então, tem o primeiro momento em que Deus chama a alma, naquele momento de, né, gostoso, aquele jovem que serve como cerimoniário na igreja, que é coroinha, que está no grupo de jovens, que vê as menininhas lá, que dança a quadrilha na igreja, né, na festa junina, que faz teatro, né, né, e muitas outras coisas que a igreja oferece. Mas aí tem gente que só vive nisso, só fica nessa atividade gostosa. Mas será que está estudando, tendo boas notas? Será que realmente está ajudando o pai e a mãe em casa? O que está vivendo, está participando da missa, e essa missa que está celebrando lá, está trazendo os frutos de verdade nas atitudes verdadeiras do jovem? Está buscando santidade, né? Esse jovem está vivendo a castidade, está fugindo do pecado, está evitando ficar nas redes sociais o tempo todo, no YouTube o tempo todo, evitando andar com más companhias, falar palavrão. Então, várias coisas a gente vai ter que entender, né? É purificar os gostos, né? Então, tem que purificar os gostos. Esse é o que, né, hoje muitos dessa geração frágil vão para os terapeutas. E para agilizar, né, um tratamento ali psicológico, quando não está conseguindo tirar nota, para ver se tem
Os pais estão mandando hoje os filhos para ver se os filhos têm algum déficit de atenção, né? Como que é DTH? Esqueci o nome da doença agora. Um monte de coisa que apareceu agora, né? Os filhos que não estão conseguindo ter gosto pelos estudos, né? Mas tem gosto para fazer, para assistir YouTube, para ouvir música, para fazer outras coisas, tem. Para se distrair, mas as coisas importantes não tem. Então, aí a pessoa às vezes até não quer mais ir na igreja, e aí piora mais a situação ainda, né? E aí você chama o seu filho, mas ele não gosta de ir, né? Não gosta. E hoje esse negócio de não gostar é motivo para tudo, né? Não gosto de estudar, não gosto de ir pra missa, eu não sei se eu gosto, né? Então, assim, é complicado. Não sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, muitas pessoas vivem assim. E é isso que São João da Cruz quer, né? Ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa muito rigorosa e que vai ajudar as pessoas a andar nesse segmento de Jesus. E você nunca vai aprender, né? Se você tiver essas coisas apegado a gostos, a pessoas, a tipos de jeitos de ser, né? Então, e ainda mais sendo medrosos e sensíveis, né? E sensíveis, medrosos, cheios de mimimi, não quer passar pelas dificuldades para estudar, não quer ler, não quer, né, meditar, não quer nada, não quer rezar, não quer fazer rezar um terço, não quer nada, né? O jovem e outras pessoas também não querem, nem os adultos hoje também cheios de preocupações, querem trabalhar, querem conquistar as coisas, né? Então, tem que amar esse segmento a Jesus e ver por amor a Deus e, e Jesus vai ter que trazer na inteligência uma luz para essa pessoa, para ela poder sentir essa atração profunda de se interessar em rezar por amor a Deus, sem ter aquela necessidade de se agradar e se consolar, como acontece no colo de Deus, como acontece nos grupos de oração, grupos de jovens e tudo mais. E, e vai colocar em segundo plano os sentimentos. E não podemos seguir sentimentos, nem emoções, nem paixões desordenadas. Colocar os seus afetos, seus sentidos e suas paixões todas ordenadas de uma forma que Deus possa orientar um crescimento espiritual, que você vai ter vontade de fazer as coisas, de seguir os mandamentos, né, de se orientar melhor. Então, as anotações aqui que eu tô tentando anotar, tá muito confuso, né? Tá muito confuso as anotações, eu vou pegar os trechos do livro do céu aqui que Jesus orienta algumas coisas para Luísa e depois eu vou me organizar melhor nas anotações das noites do porque eu não peguei o livro e somente pegamos as anotações que eu achei importante, mas só que eu não tô conseguindo ver coordenação com o que eu estava falando. Então eu vou ler o que Jesus falou sobre purificação logo de cara com a Luísa, vai ficar mais fácil. No volume 1, a Luísa, ela é chamada a viver uma purificação, tá? E primeira coisa que Deus pede para ela é o desapego do mundo exterior. Aí está escrito assim: depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas. E com voz interior me dizia: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que o rodeia, isto é, pensamentos de criaturas e imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara a minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão, em que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade e isso me basta.
E aí depois ele começa a fazer uma purificação. Quando o Divino Mestre me libertou então do mundo externo, então pôs a mão a purificar o meu interior, e com voz interior me dizia: agora já estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais contente que antes que devia contentar a tantos e tantas? Olha, é mais fácil contentar um só. Deves fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Promete ser fiel e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer-me: sobre ti fez grandes desígnios. Sempre e quando tu me corresponderes, quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde que nasci até que morri. Eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez o modo como farás. Vamos ver mais aqui. Ele fala: olha, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu me cuido muito bem das almas que são soberbas e se atribuem a si mesmas tudo o que fazem. E assim fazem grandes furtos das minhas graças para si mesmas, dizendo que são elas as responsáveis pelo bem que fazem. Em vez disso, prefiro aquelas que conhecem verdadeiramente a si mesmas. E com essas sou generoso em verter a torrentes minhas graças sobre elas, sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas. Elas me agradecem e têm a estima que convém a si mesmas. Sabem que não é delas o bem que estão fazendo, mas sim vem de mim, todo o bem que fazem. E vivem estas com medo de que, se não me corresponderem, eu vou tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não é nada delas. Pelo contrário, já nos corações que fedem de soberba, nem sequer eu consigo entrar nesses corações, porque são inflados deles mesmos, e não há lugar onde eu possa me colocar. Esses miseráveis não levam em conta as minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que você esteja como uma criança envolta em fraldas, que não pode mover nenhum pé para dar um passo, nenhuma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim você estará junto a mim como essa criança, me rogando sempre que eu te assista, que eu te ajude em tudo, confessando-me sempre que nada pode sem mim, esperando tudo de minha orientação. Então, ele falando essas coisas para Luísa são tão importantes, né? Tão importantes que a gente vai percebendo claramente, né? Como que Deus ele é santo e quer nos ajudar cada vez mais, ajudar muito a gente a crescer nesse conhecimento, nessa compreensão tão importante, né, da vida com Deus. Então, eu vou ver se eu continuo as anotações Porque aqui. eu não terminei o que eu tinha. Peraí. Acabei mexendo aqui no vídeo aqui que não era para mexer. Só um minuto. Então, vamos lá. Então, a noite, essa noite essa noite ativa ou passiva de São João da Cruz, ela é diferente um pouquinho do que Jesus fala para Luísa, porque para Luísa ele não fala tanto assim de da necessidade dela ficar fazendo virtudes. Tem virtude, mas não tem aquela necessidade de fazer para ter méritos. Então, São João da Cruz já fala bastante de méritos, né, e das virtudes, como essas virtudes na ordem humana que a gente leu. Então, a gente só tem que entender isso. Mas a gente também trabalha essa realidade dos gostos, do desapego, né, dos gostos, das paixões. E daí depois eu vou explicar o que são as paixões, que é muito importante entender direitinho o que são as paixões, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Eu queria falar hoje desse material, né, já no primeiro vídeo, mas vamos ver se eu consigo pegar o fio da meada aqui das observações sobre isso.
Quais são as fases dessa noite, né, de purificação dos sentidos? E qual é a noite escura e qual a ligação entre noite escura e o castelo interior de Santa Teresa também seria interessante a gente entender. E ver, né, que na primeira fase se compõe da paz dos iniciantes que estão vivendo essa alegria que eu falei para vocês de servir a Deus, de ir na igreja, porque tá gostoso, né? Eu tava falando sobre essa paz dos iniciantes que estão vivendo essa noite ativa dos sentidos, que é uma noite ativa, onde está tendo muito consolo, tá gostoso ir no grupo de oração. Eu tava falando sobre isso. E que é o momento da pessoa que está na primeira e segunda morada da Santa Teresa, né? E pode até chegar na terceira morada. Então, são as 3 primeiras moradas que compõem essa fase dos iniciantes que estão na noite ativa dos sentidos. Daí, dependendo, né, da perseverança que essas pessoas estão indo no grupo de oração e já estão amando a Deus e prometendo que vão viver para sempre com Deus. Aí eles vão, à medida que vão crescendo, né? Então, são crianças, adolescentes, assim, espirituais, né? Que já estão alcançando aí segunda e até terceira morada, vamos dizer assim. E então, São João da Cruz fala dessa decisão, essa decisão das pessoas de viver assim, nessa alegria de servir a Deus, né? De amar a Deus, de fazer promessas de que vai amar para sempre, de que vai dar a vida por Jesus se for preciso, e que vão até para, né, os jovens vão para JMJ, vão, né, fazem sacrifícios, trabalhos voluntários, participam das pastorais mais complexas, como vicentinos, né, pastoral de rua, também muitos assim. E a primeira característica da noite ativa dos sentidos, né, é, é que tem que combater os apetites, né? Então, tem muitos apetites da pessoa. Eu que tinha que ter pego o livro mesmo, porque daí no livro fala quais são os apetites, vários apetites. Nas observações só fala apetites, mas não fala quais são. Então, eu vou ter que pegar o livro mesmo e ter mais orientação sobre isso, para não ficar perdida, tá? Mas eles começam a se desenvolver e vai desfazendo dos apetites que eles têm pouco a pouco. E aí vão percebendo que vão recebendo luzes de compreensão de que eles, né, não são tão perfeitos como deveriam ser, porque ainda gostam, né, ainda tem preguiça, ainda tem desejos pela sexualidade, né, tem sofrimentos com a sexualidade, querem ter vida de castidade, mas tem tentações, muito mais, né, muita coisa assim. Sentem orgulho, um orgulho assim de defender a Deus, sente uma ira na igreja de ver pessoas que estão fazendo coisa errada, que não estão ajoelhando, que não estão comungando na boca, que não estão usando véu, que não estão usando saia, que não estão vivendo na modéstia, né? Ficam assim observando e reparando nas outras pessoas, tem algumas atitudes de querer defender a Deus, mas, e sentindo, olhando muito para o outro, porque começou a fazer as coisas direito, né? Começa a fazer umas coisas direito, começa a sentir um orgulho por fazer as coisas direito, e aí, né, ficam observando o que as outras pessoas estão fazendo. Então, não são desapegadas das pessoas. Ao contrário, ficam assim olhando muito para fora, em vez de olhar para Jesus, né? Em vez de estar ali dando atenção e reparação a Jesus. Já na Divina Vontade, já na Divina Vontade, elas vão dar atenção a Jesus. A Luísa, Jesus chama a Luísa para ficar com ele. Deixar as criaturas, eu já li o texto aqui, né? Deixar as criaturas de lado e ficar com ele. Então, é diferente, você vê que é diferente. E então, os iniciantes, que são bons iniciantes, não tem nada de errado nisso. Eles têm os efeitos colaterais, né? Que é um orgulho espiritual, pois começa a desenvolver
E aí sente essa ira espiritual, né, de ficar observando as outras pessoas, uma certa raiva, né, daqueles que zombam da espiritualidade, daqueles que fazem coisas erradas na igreja, daqueles que não têm compromisso e começam a zombar das pessoas, né? Vendo aí a pessoa que entrou na igreja, que não reza, que não ajoelha, que não faz genuflexão. Então eles ficam observando. Mas eles são pessoas que amam a Deus, estão querendo defender a honra de Deus, mas estão dando muita atenção para fora. Olham muito para o externo em vez de olhar para si e para o que Deus precisa. Então, que Jesus, aí o Filho da Divina Vontade, já vai direto para uma outra dimensão, que é dar atenção total para Jesus. Então, a purificação do Filho da Divina Vontade, por causa do livro do céu, já ser direto, e Jesus já ser direto, e a palavra dele ser poderosa, criativa, vai criar na alma todo um desapego, e a pessoa, por mais que ela sinta essas dores no coração, e essas coisas também, mas ela não vai ficar tão dando atenção para isso, e ela vai voltar os olhos para Jesus. Tem que ser, porque Jesus vai falar bastante disso no livro do céu com a Luísa, e a pessoa vai ter que obedecer o que o livro do céu tá falando, tá? Então, começa com essa arrogância no começo, mas é bom. E essa pessoa deixou de pecar. Essa pessoa que está sentindo essa ira, ela deixou de pecar. Ela tem as imperfeições dela, que é essas atitudes, que são imperfeições. Mas ela está defendendo Jesus, a honra de Jesus, ela não é ruim plenamente isso, mas é uma imperfeição. Ela ainda é criancinha, ela não tem maturidade espiritual. Ela está crescendo nessa dimensão, mas ainda está com vontade humana e ainda tem um pouco né, dessa imaturidade e essas imperfeições das suas misérias, que são essas arrogâncias, que são essas falta de virtudes espirituais, né? Então, quer defender a igreja, né? É muito infantil essa pessoa, tem uma soberba em relação a isso, né? De defender, tem um rigor, né? Para com as coisas de Deus e em direção às pessoas. Mas graças a Deus, né? Que elas buscam a Deus, é melhor, né? Ter essas pessoas do que não ter, né? E tem as consolações ainda interiores, ela tem uma espiritualidade muito superficial, muito a nível de sentimentos ainda, e por isso ela desenvolve esse tipo de coisa, né, de gula espiritual, que é rezar muito, 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 passar horas e horas vigílias e ficar mais na igreja do que em tudo, e vai perseguindo retiros de todas as formas, acampamentos, e não para de sair, não sai da igreja mais. E então, a pessoa, ela sente muito consolo espiritual, gosta de rezar demais, ela reza em horas impróprias, né? Que é uma gula espiritual. Então, qualquer hora tá rezando e quer chamar todo mundo para rezar e acha estranho que as outras pessoas não querem rezar. É uma pessoa que vai direto quando come bolo, vai direto no recheio, vai direto na cobertura ali, né? Desenvolvem tudo isso. É gente boa, é gente que está começando um processo, faz parte, né, da caminhada dessas pessoas da santidade humana, né, que está na segunda para a terceira morada e tudo mais, mas tem esses vícios, né, que é uma infantilidade ainda. E aí, para poder caminhar para as demais moradas, ela vai receber um processo de noite passiva, que ela nem percebe como funciona, porque é uma cirurgia espiritual, né? Uma cirurgia que vai acontecer que ela mesma não pode por si mesma tirar esses vícios dela. É só Deus para curar isso e vai ser por uma cirurgia que vai ser a noite passiva dos sentidos. Então eu queria explicar nesse vídeo a noite ativa dos sentidos de São João da Cruz, que já dá uma base de informação. E junto com o livro do céu dá para vocês terem uma ideia um pouquinho do que é a diferença entre as duas realidades. No próximo vídeo, a gente começa, então, a falar da noite passiva. E eu vou trazer o material mais fácil aqui, explicando os apetites, explicando todas essas realidades, amém? Por isso, vamos ficando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí vai ter várias partes. 1, 2, até quando terminar tudo o assunto. Até mais.